Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, buscando direção espiritual e sabendo que Deus está conosco todos os dias, segundo a promessa de Jesus Cristo, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E quando ele chegou aos céus, enviou o Espírito Santo para que habitasse em nós e desta maneira estar conosco, nos guiando, suprindo as nossas necessidades, esquadrinhando a nossa mente, o nosso coração e levando diante do trono de Deus os nossos pedidos mais íntimos, as nossas necessidades. Também compartilhamos da nossa alegria de sermos filhos de Deus. Então, agradeço a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM de Dracena, também os que nos acompanham pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis. Família e Fé Pastor Ivan Fidelis é o canal que eu peço para que você se inscreva, comente, compartilhe, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Então, a todos vocês que nos acompanham, que as bênçãos do Senhor permaneçam sobre suas vidas, que o Senhor te conceda sabedoria, discernimento e direção espiritual, e a cada família que vocês representam, que todos sejam abençoados pelo poder de Deus no amor de Cristo Jesus. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa temática hoje, do amor. Como está o seu amor enquanto mandamento, enquanto sentimento, enquanto postura cristã? Como está o seu amor? A palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 24, versículo 12, é um texto que nos diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Observe que nesse trecho aqui do Evangelho segundo Mateus, Jesus está falando a respeito das questões do fim e como as pessoas iriam ter um resfriamento deste amor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase tudo. Iniquidade. Quando nós tratamos dessa palavra, nós temos que compreender, na essência, o que ela significa. Nós temos uma progressão de maldade daquilo que nós fazemos contra Deus, aquilo que nós chamamos de pecado, de maneira geral, mas o pecado ele tem estágios diferentes, ele tem posturas diferentes de nós compreendermos, interpretarmos e praticarmos algo que é contra a palavra de Deus, algo que transgride a lei de Deus, algo que não nos habilita para estarmos diante de Deus. A palavra de Deus nos diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. O que quer dizer esse texto? Quer dizer que aquilo que nós fazemos fora do alvo determinado por Deus, ele nos distancia deste alvo, nos distancia de Deus. Deus nunca nos abandona, mas nós muitas vezes nos distanciamos e abandonamos a Deus. Agora, dentro dos estágios que nós temos daquilo que vai nos afastar da vontade de Deus, do poder de Deus, da ação de Deus em nossas vidas, porque Deus nos deu livre-arbítrio e nós temos a condição de aceitar ou rejeitar aquilo que Ele está oferecendo. Como que acontece esse desenvolvimento dentro de nós a respeito daquilo que, onde nós nos posicionamos contra a vontade de Deus e contra a palavra de Deus. Assim como Deus fala para Caim em Gênesis capítulo 4, ali o texto diz que Caim estava planejando matar o seu irmão Abel. E Deus, conversando com Caim, fala para ele desta maneira: o mal está dentro de ti,
mas cumpre a ti dominá-lo. Enquanto o mal estiver dentro de você, estiver nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, você não executou, você não colocou para fora. Deus classifica desta maneira. É um mal devido à corrupção do pecado, que nós já nascemos com ela, mas isto é um mal, que aí eu tenho que desenvolver um fruto do Espírito bastante especial, ou dois frutos que são muito especiais, o amor e o domínio próprio, para que desta maneira eu possa, de fato, cumprir a vontade de Deus, apesar da maldade que há no meu pensamento e no meu coração. Eu tenho que buscar a Deus com integridade, com fidelidade, com amor, com respeito, com direção do Espírito Santo e manter sempre o foco em Jesus para que eu possa alcançar a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. A questão é que quando eu não domino este mal, como Deus fala para Caim, o mal está dentro de ti, está contra ti, em algumas versões, mas cumpre a ti dominá-lo. O que Deus está falando é que é possível se fazer esse domínio. É possível dominar o mal que está no meu coração, no meu pensamento, nas minhas emoções, nos meus sentimentos. É possível eu dominar e controlar este mal. Mas, como diz o texto de Hebreus, na luta contra o pecado, nós temos que resistir até o sangue. Temos que resistir à vontade pecaminosa que habita em nós. Agora, a maldade, essa maldade que está na minha mente, no meu coração, se eu coloco em prática, ela se transforma num pecado consumado. E como diz Tiago, né, capítulo 1, ele fala que o pecado, uma vez consumado, gera morte. Nós morremos e nós vamos morrendo a cada dia, porque somos pecadores e o pecado habita em nós, e o salário do pecado é a morte. Então, o mal que está na nossa mente, no meu coração, quando eu coloco em prática, a Bíblia classifica como um pecado que vai gerar a morte, se não houver arrependimento, se não houver confissão, se não houver conversão daquele desejo maligno que está atrapalhando a minha comunhão com Deus. Então, eu já tenho dois estágios aí, que é o mal, o estágio inicial daquilo que está dentro de mim, que é contra os propósitos de Deus. Quando eu executo esse mal, eu tenho o pecado consumado, que gera morte. Agora, quando eu tenho a consciência de que esse pecado ofende a Deus e eu continuo praticando, eu continuo fazendo, mesmo conhecendo que a vontade de Deus é contrária às minhas ações e tudo aquilo que eu estou planejando fazer e tenho feito, consumando o pecado, se eu continuo repetindo esta consumação a cada momento, então a palavra de Deus vai classificar isto como iniquidade. Iniquidade é a repetição de um pecado consciente. Este pecado consciente, uma vez praticado, ele vai fazer algo que a Bíblia também nos oferece, nos classifica, que é a cauterização da mente, do coração, da nossa mente, das emoções, dos sentimentos. Nós vamos ficando cada vez mais cauterizados na nossa relação de amor. É por isso que o texto de Mateus 24:12 fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quer dizer o quê? Que quando você insiste em fazer um pecado que é consciente e ele se tornou iniquidade, eu vou repetindo esse pecado na minha vida sem se importar com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com a direção do Espírito Santo, quando eu não me importo mais com o que Deus pensa das minhas atitudes, da minha postura, do meu jeito de ser, quando eu não importo mais e continuo cometendo pecado, ele agora se transforma em iniquidade.
e a prática constante dessa iniquidade cauteriza tanto as emoções e sentimentos dentro das circunstâncias humanas e da estrutura psicológica, que esta iniquidade faz com que o amor se esfrie de quase todos. Mas a boa notícia é que é de quase todos, não é de todos. Então, ela não precisa se esfriar de mim ou de você. Ela pode permanecer em nós, porque o amor, mesmo que ele esfrie de quase todos com relação às pessoas que rejeitam a palavra de Deus, rejeitam a direção do Espírito Santo, rejeitam o sacrifício e a intercessão de Jesus Cristo no santuário celestial, mesmo sabendo que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita, todas as vezes que o ser humano rejeita a vontade de Deus, a palavra de Deus, a ação de Deus, ele está cometendo iniquidade. E o amor dele, a empatia, a compaixão, a solidariedade vai se esfriando cada vez mais. Vai se esfriando das pessoas que se distanciam de Deus. Mas nós que nos aproximamos de Deus, não precisamos e não devemos ter esse esfriamento do amor. Em 1 Coríntios, capítulo 13, nós temos o texto que, por excelência, fala a respeito do amor, em que Gálatas 5:22 classifica como fruto do Espírito, e o amor é a essência do nosso relacionamento com Deus. João, na sua primeira carta, ele fala: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O Shema Israel, que está em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4, ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos também amar o próximo como a nós mesmos, então precisamos nos amar para poder amar ao próximo. Nós não podemos abandonar o primeiro amor, como Jesus fala na sua carta em Apocalipse, capítulo 2, a carta à igreja de Éfeso, a primeira carta às igrejas. Jesus fala: você pode trabalhar muito bem, você pode desenvolver um bom ministério, mas tem uma coisa contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Então, o amor é um assunto recorrente, porque é a essência do cristianismo, é a essência do cristão, é a essência de Deus ao enviar o seu Filho e a essência de Jesus Cristo como Filho de Deus para entregar a sua vida por nós pecadores. Jesus, né, ele usa uma expressão em Deus muito forte, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Se você tem amor, o que você tem feito? Aqui em 1 Coríntios capítulo 13, o texto diz assim, eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje, para ficar uma linguagem mais fácil para a gente, ele diz assim: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar as mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se eu não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, isto não me adiantaria nada. Quem ama é paciente, bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada,
mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém tudo suporta com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Observe a colocação dessas palavras no texto de 1 Coríntios, falando a respeito de como é o amor na prática, como é o desenvolvimento do amor na minha vida pessoal, na minha vida social, na minha vida conjugal, na minha vida matrimonial, na relação com os filhos, com os parentes, com os amigos, como é o desenvolvimento desse amor. Existe uma frase que se tornou comum no meio cristão, onde todos falam e muitas vezes escrevem até com adesivos nos vidros dos carros ou na lataria lateral ou traseira dos carros. As pessoas costumam colocar a seguinte frase: Jesus te ama. Mas sabe o que eu tenho percebido, irmãos e irmãs? Sabe o que eu tenho percebido a cada dia? É que a redundância de se falar Jesus te ama está se tornando um pouco cansativa, está se tornando um clichê, está se tornando apenas uma voz vazia, porque todos sabem na essência que Jesus nos ama. Todos sabem na essência que Deus nos ama. Como diz o texto de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. A questão não é se Deus me ama ou se Jesus me ama. A questão é que muitas pessoas estão precisando ouvir hoje um eu te amo, ao invés de ouvir Jesus te ama. As pessoas estão precisando de abraço, de afeto, de carinho, de afeição, de compaixão, de misericórdia. As pessoas estão precisando de uma mão estendida, de um olhar de compaixão, um olhar de restauração, de uma palavra de orientação em amor. Nós precisamos amar ao nosso próximo, aquelas pessoas necessitadas, aquelas pessoas que buscam a Deus muitas vezes e só ouvem daqueles que são mais religiosos: Deus te ama, Jesus te ama, mas o que ele precisa ouvir e o que ele quer ouvir é: eu te amo e por isso eu vou fazer alguma coisa para te ajudar. Eu te amo e por isso eu vou fazer a vontade de Deus que o Espírito Santo está me conduzindo para que eu faça em seu favor. As pessoas estão precisando ouvir mais eu te amo, para que esse amor não fique só um discurso vazio, não seja só um clichê popular, não seja só uma frase solta, sem a essência do amor no seu coração. Então, fale para alguém hoje com sinceridade, com direção espiritual, com o seu coração aberto. Diga para esta pessoa que você a ama. Eu te amo. Deus te ama, Jesus te ama, mas eu te amo. E eu estou aqui. Eu estou aqui para te abraçar, eu estou aqui para te dar uma palavra, te dar um colo, te dar um conforto, te dar um abraço, de tentar suprir a sua necessidade naquilo que estiver ao meu alcance, porque eu te amo. Então, faça desta maneira. Né? Eu tenho muitas pessoas que eu desenvolvi, né, este amor de uma maneira mais íntima, de uma maneira mais pessoal. Os familiares que são comuns, né? Primas, primos, a minha mãe, Josabel, o meu irmão, Walter, tantos irmãos e irmãs que compõem a minha família espiritual de todas as igrejas e todos os distritos que eu já passei até hoje, de todos os amigos que compartilham a vida comigo. Eu amo a cada um de vocês. Deus te ama, Jesus te ama, mas eu te amo também e estou aqui à disposição para o que vocês precisarem e naquilo que estiver ao meu alcance. Que Deus abençoe a todos vocês. Aprendam a dizer eu te amo, para que esse amor nunca venha se esfriar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo teu amor,
pelo Senhor estar conosco, pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelo amor que o Senhor demonstrou a nós, entregando o seu Filho, pelo amor que o seu Filho demonstra a nós, entregando-se à morte, morte de cruz, e pelo amor que Jesus Cristo se compadeceu de nós e enviou o Espírito Santo para estar conosco todos os dias. Devemos amar ao Senhor sobre todas as coisas, mas jamais esquecer que devemos amar uns aos outros como a nós mesmos, assim como Jesus nos ensinou que nisto conheceremos que nós somos discípulos de Jesus, se tivermos amor uns pelos outros. Senhor, meu Deus, eu posso declarar ao Senhor que eu te amo, mas eu amo também tantas pessoas que convivem e compartilham a vida comigo. Eu te agradeço pelo amor, pelo conhecimento da palavra. Coloco todos os nossos ouvintes e cada família que eles representam em tuas mãos. Peço que o Senhor permaneça conosco. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.